Opa, e aí, beleza? Então, primeiro de tudo, para a gente aprender o assunto de uma forma mais didática, mais compreensiva, a gente vai partir do princípio da teoria, exercício e resumo, para que aconteça o melhor aprendizado possível, certo? Bem, no módulo de calorimetria, a gente tem que entender algumas coisas relacionadas aí à propagação de calor, o que é o calor e várias coisas, então mudança de temperatura, enfim. Bem, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o que é calor sensível. Calor sensível é basicamente todo aquele calor que provoca uma variação na temperatura de um corpo. E, para isso, nós temos uma fórmula, né? Que é Q de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A partir dessa fórmula, a gente consegue fazer basicamente a maioria dos exercícios deste módulo, certo? E a unidade basicamente ou é em caloria ou é em joule, né? E a gente sabe que uma caloria é igual a 4,2 joules, correto? Bem, depois disso, a gente vai ter que saber o que é capacidade térmica, certo? Bem, capacidade térmica basicamente o próprio nome já diz, né? Ele quer saber a quantidade de calor que um objeto consegue receber. É basicamente o conceito de capacidade térmica. Então, se tipo um objeto tem grande capacidade térmica, né, tem alta capacidade térmica, ele pode receber grande quantidade de calor e sofrer apenas uma pequena elevação de temperatura, entendeu? Sofre uma grande quantidade de calor e uma pequena variação de temperatura, correto? Bem, então beleza, e para isso a gente tem a fórmula, né? Que é basicamente o C, o calor, sobre a variação de temperatura, já que é justamente esse o conceito, certo? Então, a unidade em joules por grau Celsius, deixa eu só escrever aqui, a unidade joules por grau Celsius, certíssimo, né? Então, beleza. Bem, depois disso, temos que entender o que é o calor específico, certo? Bem, é basicamente o calor responsável por provocar a variação na quantidade de temperatura em relação a uma massa, certo? Então, para calcular o calor específico, a gente tem uma forma, mas a maioria das questões não pede para calcular o calor específico, pois geralmente é em decimal e é mais complicadinho. Mas tem uma forma que é bom você saber também. Se na capacidade térmica for o C maiúsculo, no calor específico teremos Czinho igual ao calor sobre a massa vezes a temperatura e, portanto, a unidade é de caloria, ou então joule, como você quiser, por gramos Celsius, né? Então, é basicamente isso de calor específico, não tem muito segredo. Também não vou perder muito tempo aqui porque é algo que não cai muito, certo? Só em raras questões. Outra coisa também que a gente tem que entender durante as transformações, durante as trocas de calor, é que se o Q é maior que zero, o que é que acontece com o calor? Ele é absorvido, né? E, portanto, se o Q for menor que zero, o calor é cedido. Só meio errado aqui, né? Cedido. Certo? Bem, agora como a gente vai falar futuramente sobre calor latente, a gente tem que entender as mudanças de fases da matéria. Tá bom? Eu creio que isso daí já está bem fixo na sua cabeça, mas vamos dar uma revisada aqui, né? Bom, deixa eu escrever aqui sólido, líquido e vapor. Bem, se ele sai do sólido para o líquido,
que é que acontece? É um processo de fusão. Se sai do líquido para o sólido, solidificação. Tudo bem? Se sai do vapor para o sólido ou do sólido para o vapor, ambos são chamados de sublimação. Também pode ser chamado de ressublimação, processo inverso, mas a maioria, vários autores aceitam também como sublimação, certo? Agora, do vapor para o líquido e do líquido para o vapor. Do vapor para o líquido, a gente tem o processo de condensação. E do líquido para o vapor, como o próprio nome já diz, vaporização. Certo? Então, basicamente, essas são as mudanças de fase. Agora, a gente vai falar... Pronto. A gente vai falar sobre o diagrama de fases. O diagrama de fases, basicamente, você tem que entender poucas coisas, apesar dele ser bem complexo. Eu vou tentar desenhar aqui. O diagrama de fase, ele lembra a forma de um cálice. Então, sempre que tu tentar desenhar, dá para tu desenhar um cálice primeiro, né? Bem, como o gráfico é de pressão, tem que estar em ATM, por temperatura em graus Celsius, certo? Basicamente, você tem que entender que dentro desse cálice nós temos a parte mais externa, sólido, a parte mais interna, né, de dentro do cálice, o líquido, e a parte mais externa da direita, o vapor. Além disso, a gente tem que entender esse pontinho aqui que eu vou desenhar, que é o famigerado ponto triplo, ou seja, o ponto em que todas as fases coexistem, correto? Pronto, basicamente, você entendendo isso, já consegue fazer qualquer coisa de diagrama de fases, né? A gente tem também o ponto crítico, que é basicamente no topo, também, certo? E basicamente isso, né? O ponto crítico é basicamente representando o maior valor de pressão e temperatura possível, correto? Pronto, agora a gente vai introduzir o que é o calor latente, certo? Bem, o que é o calor latente? O calor latente é o calor necessário para que uma substância ou um objeto mude a sua fase, mude o seu estado físico, certo? Ou, por exemplo, se eu digo que numa questão eu estou saindo de um objeto de sólido para vapor e ele quer saber sobre o calor necessário para calcular, vai ter que ser latente, não sensível, né? Já que ele saiu de estado. Agora, se ele diz estava no sólido e continuou no sólido apesar da transformação, né? Apesar da passagem de calor, aí então é calor sensível, já que não há mudança de estado. E para a forma, temos Q igual a massa vezes a latência. A latência é sempre dada na questão e é uma variável, certo? Depende do objeto. Bem, basicamente essa é tudo que a gente precisa saber sobre calorimetria. Valeu!